Sérgio, então, cara, te convidei hoje aqui pra gente poder bater esse papo sobre um dos temas que é super recorrente pra gente, talvez um dos que a gente mais vê, né, acontecer nos últimos tempos, que é compulsões. Pessoas tendo crise de compulsões, falando sobre isso, relatando pra gente, doentes, né, dependentes disso. Então eu queria começar perguntando pra você o seguinte, afinal, o que é uma compulsão? Bem, você definir o que é compulsão é até complicado, porque você pode ter vários fatores para definir, pode ter várias formas de você definir uma compulsão, mas basicamente seria você comer sem controle, comer sem parar, sem controle. Não comer 10 bombons, mas você comer 10 bombons, uma pizza, um sorvete e sem parar. Muitas vezes ela pode durar 24 horas, ela pode durar uma semana, ela pode durar 10, ela pode durar um mês, é um fato. Ela pode ser definida, então, por excesso de comidas, excesso de alimentos que você come compulsivamente, sem controle. Você não tem o controle de comida, você não tem o controle de que você precisa parar de comer. Você come desesperadamente qualquer coisa que aparece pela frente que você gosta, principalmente doces, o mais normal é os doces. Essa era a minha próxima pergunta para você. O que é mais comum das pessoas terem crise de compulsão? Doce, bebidas ou comidas salgadas? O que você mais vê? Principalmente aquelas guloseimas que elas são apaixonadas, tipo, uma das principais coisas. Mas assim, tudo que envolve sabor, e principalmente que seja processado, pode ser uma forma da pessoa comer sem controle. Por exemplo, se ela gosta do saco de pipoca doce, se ela gosta de pasta de amendoim, se ela gosta de sorvete e tem tudo na frente dela, ela vai comer tudo que tem pela frente. Então, pode ser doce, pode ser salgado, normalmente as preferências são coisas mais doces, mas o que for de preferência dela, ela pode começar a comer sem parar por horas, dias, semanas, meses. Tá, então, pelo que você me disse aqui, nem todo exagero é uma compulsão. Tem muita confusão em relação a isso? As pessoas confundem a respeito disso? Sim, porque, por exemplo, vamos supor que você segue um programa alimentar tranquilo e você sai no final de semana ou meio de semana e você come uma pizza, pede um sorvete, aí você pede mais outra sobremesa. Você fala, pô, tive uma compulsão, comi demais ontem, pô, tô chateado hoje que eu tive uma compulsão ontem. Isso não é compulsão. Você sai um pouco do seu programa alimentar, comer um pouco mais de calorias. Está longe de ser uma compulsão. Compulsão é você fazer isso várias vezes, por horas, por dias, semanas. Você saiu em uma refeição ou 2 refeições do programa alimentar, isso não é compulsão. Você come um pouco a mais de calorias, vamos supor que você tem 2.000 calorias para comer do dia, você come 4.000. Isso não é compulsão. Você comeu um pouco a mais, só um pouco do seu programa alimentar, mas isso não é considerado uma compulsão. Entendi. Eu posso dizer que a compulsão é considerada uma doença, uma síndrome, um comportamento, na sua opinião? Olha só, a compulsão, cara, ela pode ter, além dos fatores que pode ter, que pode começar a compulsão por simplesmente restrições, tem a parte, com certeza, tem a parte psicológica. Ansiedade, depressão, depende, mas com certeza está muito ligado na parte psicológica, isso aí sem dúvida. Não interessa se for por restrição, se for por algum trauma, mas ela vem da parte psicológica, as compulsões. Isso é um fato. Quais que são as principais causas, então, desse fator psicológico? Você já citou uma aqui pra gente que é restrições. Você conhece alguma outra mais, sem ser restrição, causa de compulsão? Bem, vamos dizer assim que a ansiedade. Muitas pessoas falam assim, pô, sou uma pessoa muito ansiosa, eu como demais quando estou ansiosa. Essa aí já vai para a parte bem psicológica mesmo da pessoa. Tem pessoas que quando está muito ansiosa, ela trava, não consegue comer. E tem pessoas que quando está ansiosa, ela simplesmente come como separar. Vamos dizer que está vindo uma prova para ela, vai ficar muito ansiosa, ela começa a comer, ela não tem nem programa alimentar, mas ela comendo vai aliviar a ansiedade dela. Isso que vai acabar. Ela comendo vai aliviar a ansiedade dela. Na sua opinião, qual que é a principal causa de compulsões? Bem, na minha opinião, a grande causa de compulsões comportamental que nós conseguimos ver nos programas das pessoas, conversando com elas, pegando os feedbacks com elas das pessoas que estão nos programas, com mais de 20 mil pessoas que passaram os programas, restrições alimentares, restrições calóricas, causa grandes compulsões. Por quê?
Porque as pessoas, elas simplesmente, de alguns anos para cá, vamos dizer 10 anos para cá, elas simplesmente não comem mais o que elas gostam. Elas acreditam que o que elas comem vai fazer ela engordar. Elas acreditam que, como eu sempre falo, que nenhum tipo de alimento engorda na cabeça das pessoas. Se ela comer um chocolate, ela vai engordar. Se ela comer um hambúrguer, ela vai engordar. Se ela comer um arroz branco, ela vai engordar. Se ela comer uma batata, ela vai engordar. Com isso, o que ela faz? Para evitar engordar, começa a cortar alimentos que ela gosta. Corta. O que pode acontecer quando você não aguenta mais cortar alimentos? Você vai querer comer desesperadamente. E o que você faz? Come, sem parar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fala, pô. E quando começa, você não para de falar, já comi uma vez mesmo, agora deixa. Vou continuar comendo, e deixar, a hora que eu quiser eu paro. E pode, igual eu falei, pode ir 1 dia, 2 dias, 3, até a pessoa decidir, pô, agora eu tenho que tomar um jeito e parar com essa compulsão. Porém, que ela falta fazer, falta comer pouco demais, volta ter restrições de novo. Aí vai ser aquela bola de neve que não vai ter solução. Exatamente por causa das restrições alimentares e calóricas, porque ela já cortou os alimentos que ela gosta, porque ela, na cabeça dela vai engordar, e quando ela teve a compulsão, ela vai ter, além da restrição de alimentos, a restrição calórica. Como ela comeu muito, ela vai começar a comer 300, 400 calorias por dia para tentar rebater o que ela fez, né? Para tentar compensar o tanto que ela comeu. E vai virar uma bola de neve, porque ela vai ficar mais uma vez com muita fome e vai repetir mais uma vez o que causou a compulsão nela. Muito bom. E na sua opinião, compulsão tem cura? É uma coisa que a gente fala de cura sobre compulsão? E se sim, tem cura? Tipo, uma coisa que eu não posso afirmar, se compulsão tem cura. Por quê? Porque pode ser que você, se você é uma pessoa que tem muitas compulsões, você pode ficar sem crise de compulsões por muito tempo, mas ela pode voltar novamente. Não vou te falar que nunca mais quem teve compulsões que vai curar, que você não vai mais ter. Não é uma doença que você cura ela. Mas o grande problema das compulsões, além de prejudicar a sua saúde, é prejudicar a sua evolução. Você não consegue ter evolução. Então, se você começa a ter menos compulsões que não atrapalhem suas evoluções, os seus objetivos, ela começa vamos dizer que ela começa a curar, porque ela não começa a não atrapalhar mais o seu progresso. Porém, se você tem compulsões que levam dias, semanas, fica muito mais complicado. Realmente precisa de um trabalho de psicólogo junto, um trabalho bem de perto para tentar diminuir essas compulsões com o tempo, para ela poder ter uma vida normal, ter muito menos compulsões, para ela realmente não atrapalhar o desenvolvimento dela, o progresso dela para perder peso. Você tem um podcast onde você já falou a respeito desse tema, especificamente sobre as compulsões noturnas, né? Hábitos da vida social das pessoas e das compulsões noturnas. O que são as compulsões noturnas? Normalmente, principalmente são pessoas que fazem jejum intermitente. O que estou falando são feedbacks de pessoas que estão comigo, que estiveram comigo por esses últimos anos. Elas começam, não comem de manhã, começam a restringir alimentos durante o dia. Quando chega à noite, ela está simplesmente morrendo de fome. Quando ela está morrendo de fome, o que ela vai fazer? Ela vai atacar a geladeira, vai destruir a geladeira. Isso pode acontecer dia após dia, porque no outro dia ela vai compensar mais uma vez o que ela fez na noite anterior, vai comer pouco demais. Provavelmente pode acontecer novamente a compulsão noturna, aquela hora que você está dormindo, sai da cama, levanta, abre a geladeira, destrói a geladeira. Uma coisa que é muito recorrente nos programas, que a gente percebe aqui com os clientes, por mais que tenha esse trabalho que você vai tentando conscientizar as pessoas, que não existe punição, que o que passou já ficou para trás, não tem como mudar o passado. Eu vejo você falar muito sobre isso, recorrente sobre isso, para a pessoa poder entender isso, né? Se eu tive uma crise hoje de compulsão, não tem como reverter isso mais. Eu já comi, eu preciso mudar dali para frente, é só o que está no meu controle, né? Mas mesmo assim, quando a gente analisa os feedbacks das pessoas, a gente percebe que muitas pessoas se encontram nessa situação.
tem uma crise de compulsão hoje e no dia seguinte tem aquele sentimento de culpa e de fracasso e continua no processo de compulsão. Por que isso acontece? Por que você acha que as pessoas fazem isso? Já fica na mente dela que se ela comeu demais, o que ela tem que fazer no outro dia, tem que comer de menos. Aquele sentimento de culpa é gigante, por quê? Porque ela vai subir na balança, ela vai ter aumentado o peso de verdade. Não é gordura que a pessoa vai ganhar gordura durante o dia, mas ela retém muito líquido e ela realmente vai ganhar muito peso. O que ela vai fazer? Ela vai cortar a comida. O sentimento de culpa está gigante, a pessoa começa a não gostar dela, achar que ele está fazendo completamente errado. Ela vai repetir isso, repetir, porque ela não consegue controlar pela restrição gigante e ela vai continuar repetindo. Então o que acontece é esse sentimento, esse automático da pessoa. Fui lá, fiz errado, tem que ser punido por isso. E qual que é a sua orientação? Normalmente, os clientes estão com você no programa, na sua assessoria ou no private, foi lá, teve uma crise de compulsão, a pessoa faz um relato. Poxa, Sérgio, eu me programei para não ter isso em casa, não ter 5 sacos de batata, mas eu comecei a assistir o UFC, era para comer só uma porção e quando eu vi eu comi os 5 sacos e no dia seguinte, se tivesse mais 5, eu tinha comido mais 5. O que você fala para essa pessoa fazer? Se ela começou uma crise de compulsão e ela está comigo nos programas e ela me chama, se ela está no meio de uma crise, se ela começou sexta-feira, sábado no UFC, começou comigo, e no outro dia ela está comendo ainda, ela me chama, eu posso realmente ajudar ela. Falar, ó, você vai fazer o seguinte, não restringe as calorias, não restringe os alimentos, tenta manter o seu programa no dia, tenta comer normal, tenta a sugestão que eu te dei de cardápio, tenta fazer ela durante o dia, porque um dos grandes problemas da compulsão, como eu falei, de restrição calórica, é comer pouco demais. Então, quando elas estão nos programas, eu começo a dar muito mais, a sugestão de cardápio é muito maior, a sugestão de macronutrientes é muito maior, para a pessoa não sentir fome. Quando ela não sente fome, a compulsão pode diminuir muito. Então, se ela, após uma crise de compulsão, come normalmente, segue o cardápio dela do dia, ao invés de restringir calorias, pode ajudar muito ela a recuperar no dia, recuperar na semana, começar a ter um pouco mais de consciência que o que leva ela a ter essas crises pode ser a restrição calórica. Quando ela começa, é muito simples isso, porque quando você começa a fazer isso, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, ela não pode comer 1000 calorias. E é super normal você ver isso, uma pessoa de 100 quilos, comer 1000 calorias. Por 10 dias, 15 dias, perde 6, 7 quilos, ela não vai aguentar, ela vai comer muito mais. Uma pessoa de 100 quilos tem que comer aproximadamente entre 2.500 e 2.800 calorias. Se ela começa a comer isso, de comer de verdade, a saciedade dela vai ficar muito maior. A vontade, a fome dela vai diminuir muito. Então, mesmo que se você comeu demais, uma crise de compulsão que durou um dia ou 2 dias, se você voltar no seu cardápio normal, você começa a ter menos crise de compulsão pela restrição calórica que já foi eliminada. Na sua opinião, com a sua experiência, cuidando de tantas pessoas, né? A gente já falou aqui de mais de 20 mil pessoas que você cuidou nos últimos anos nos seus programas de assessoria. Qual que é o top 5 das compulsões? Qual que são os 5 mais itens que tem compulsão? Cara, cada um tem o seu paladar. Cada um tem seu gosto, mas o que está mais perto, o que está mais próximo, o que é mais popular, normalmente são os campeões. Nutella, cookie butter. Não cookie butter que é mais nos Estados Unidos, mas pudim, bolo, pipoca, refrigerante, leite condensado, chocolate, pizza, pães. Isso é muito normal. Vamos dizer que o top 5 seria as coisas mais tradicionais, que estão mais acessíveis no dia a dia, que é muito fácil estar na cozinha de cada um. E dentro de toda essa experiência com vários clientes aí nesses anos todos, qual foi o caso mais curioso que você já encontrou de alguém que teve uma compulsão? Que alguém falou pra você assim, olha, Sérgio, me ajuda porque eu tive uma compulsão disso, que você falou, nossa, isso eu nunca tinha visto ainda, que você achou diferente. Sei lá, alguém que teve compulsão por shimeji, alguém que teve compulsão por alguma coisa. Já aconteceu um inusitado assim? Cara, teve uma pessoa que ela tinha em casa uma máquina de algodão doce. Ela é uma máquina de algodão doce que ela falou assim, que comprou para
porque ela tinha 4 filhas, 4 mulheres, e gostava muito de algodão doce, e que ela vestia no algodão doce. Ela falou assim, eu não posso jogar a máquina fora, porque minhas filhas amam algodão doce, e eu simplesmente como 8, à noite principalmente, ela falou assim, começa a fazer a máquina de algodão doce, que ela faz sem parar. E algodão doce é açúcar puro. Aquela paradinha levinha lá é açúcar puro. Então, eu acho que esses foram os mais resultados que eu já percebi. Inclusive, ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Legal. Tem também o caso do Wellington, né? Que tinha crise por compulsão e apaixonado por pão de queijo. Lembro muito o caso dele, né? O Wellington, quando ele me chamou, ele falou assim, cara, meu problema é pão de queijo. Eu como pão de queijo demais, eu sou viciado de manhã, à tarde, à noite. Eu passo na padaria, eu como 30 pão de queijo. No começo do programa alimentar dele, eu tirei o pão de queijo. Tirei. Já ficar 2 semanas com pão de queijo. Me ligou e falou, cara, tá difícil. Falei, agora, daqui pra frente, eu vou colocar, não lembro de cabeça, vou colocar 15 pão de queijo pra você no dia. Era uma pessoa pesada, que eu tinha quase 100 quilos, ele podia comer bem, quase 3.000 calorias por dia. Eu coloquei pão de queijo. Passou, acredito que 3 ou 4 semanas, ele me chamou e falou assim, Sérgio, pelo amor de Deus, não aguento mais pão de queijo. Foi quando ele começou a realmente entender sobre calorias, sobre macronutrientes. Foi na hora que ele estendia muito de arroz também. Foi na hora que ele começou a comer pão de queijo de arroz, que ele entendeu que ele podia fazer isso. Ele perdeu em 12 semanas conosco, ele perdeu 19 quilos comendo pão de queijo. Eu fiz um podcast com ele, ele tá no Instagram também, tá no podcast, tá no Facebook, tá separado com a gente, porque o caso dele de sucesso foi gigante. Uma dúvida frequente, né? Quando a pessoa fala para você assim, Sérgio, eu adoraria fazer o programa, adoraria melhorar meus resultados, mas eu tenho compulsão por beber, eu gosto muito de beber. Isso é compulsão ou é confusão? Pode ser compulsão, depende, mas eu acredito assim, que se a pessoa tiver uma compulsão muito grande por bebidas alcoólicas, uma coisa muito séria. Vamos dizer que a pessoa é alcoólatra, precisa de um médico para ela, para ajudar ela, mas se ela acredita que ter compulsão seria tomar 3 cervejas por noite, ela com certeza é uma confusão muito grande. 2, 3 cervejas por noite, isso não é compulsão. E se ela está com sobrepeso, isso não é o problema, o álcool. Se ela toma uma cerveja no final de semana, toma um uísque no meio de semana, um copo de vinho no meio de semana, não, o problema dela não é o álcool. Então, muitas vezes ela pode ser compulsão por álcool, mas eu acredito que seria alcoolismo, e ela pode ter muita confusão de tomar 2 cervejas, 3 cervejas, 4 cervejas, e achar que esse é o problema da pessoa. Agora, se passa no final de semana, você diverte no final de semana, você começa a beber sexta-feira e para na segunda-feira, não é uma compulsão, mas é um lugar quando você está divertindo, você está exagerando no álcool, e com certeza o que você fez pode fazer você aumentar de peso, mas tanto faz, pode ser álcool, pode ser bolo, pode ser pão de queijo, pode ser pão, pode ser comida de verdade, arroz e feijão e carne demais, que vai fazer você aumentar seu peso. Não porque é o álcool. Sempre cabe o álcool nas suas refeições, no seu dia, se você sabe manipular ele dentro das suas calorias. Alguém que chega para nós aqui no programa e fala assim, Sérgio, eu não consigo abrir mão desse item. Vários casos a gente vê, né? Eu não consigo abrir mão, muitas vezes chega lá no questionário, você olha, eu não consigo abrir mão do chocolate, eu não vivo sem, eu não abro mão do meu pão francês, eu não abro mão do meu arroz. E aí você vai conversar com essas pessoas e vai falar, o problema é que eu sou compulsivo com isso, que eu não consigo. Isso é compulsão ou é confusão? Pode ser compulsão, mas depende. Por exemplo, você fala assim, eu amo pasta de amendoim. Só que quando eu como pasta de amendoim, eu não consigo comer uma colher, eu quero comer o pote inteiro. Isso pode ser um tipo de compulsão que atrapalha o seu progresso, porque se você come toda noite uma tigela de pasta de amendoim, você vai comer extra ali fácil 2.000 calorias a mais por dia. O que você faz? Tira o que traz muita compulsão de dentro da sua casa. O básico seria isso: tira a pasta de amendoim da sua casa. Se isso está te dando compulsão, se está te atrapalhando o seu desenvolvimento, corta, tira de casa. É a melhor coisa que tem que fazer. Porque muitas pessoas não sabem dosar. Sei lá, se você colocar um pão francês para mim, eu tenho que comer 10. Então, vamos tirar o pão francês. Mas se você gosta de pão francês, você gosta de arroz, você gosta de Nutella, você consegue comer uma colher de Nutella, uma colher de almond butter, uma colher de peanut butter, de pasta de amendoim, você consegue comer um pão francês, você consegue comer arroz,
você pode, você deve e com certeza vai melhorar muito suas compulsões, vai melhorar muito sua fome. Não, beleza, bacana. Foi muito esclarecedor o papo aqui. Para a gente poder fechar esse tema que eu acho que vai ajudar muitas pessoas a ter um pouco mais de clareza sobre isso, né? E entender um pouco mais, talvez se culpar um pouco menos, ficar um pouco mais leve com essa situação. Eu queria saber um pouco mais sobre você, Sérgio. Saber se você é uma pessoa normal, como todo mundo, tem 2 braços, 2 olhos, uma boca, umas crises de compulsão de vez em quando. Já aconteceu com você? Então me responde, você já teve compulsão? Já. Olha só, essa pergunta é interessante porque não é que eu vou dizer que eu estou curado de compulsões, mas finais de semana, dias de festa, qualquer festa de família que tenha, para mim é um dia normal. Acordo, como meu ovo, meu pão, almoço normal. Se tiver que participar do jantar, eu como tudo que estiver no jantar, ou no café, ou no almoço. E depois eu sigo minha refeição normal, no outro dia tudo tranquilo. Mas eu passei, como eu experimentei vários tipos de dietas, vários, vegan raw, low fat, low carb, uma dieta que mais me chamou a atenção e que mais me prejudicou com compulsões, apesar de eu não ter nada contra, até ajuda muitas pessoas, é o estilo de vida de muitas pessoas, mas para mim foi a dieta cetogênica. Por quê? A dieta cetogênica para mim, eu achei o meu déficit calórico mais ou menos 2.000 calorias, e eu segui um programa alimentar da dieta cetogênica que é indicado para você entrar em ketoses, cerca de 75% de gorduras. As 75% de gorduras eu tinha que tomar óleo. Chegava à noite, tinha que tomar óleo de peixe, óleo de cozinha, óleo de azeite de oliva, óleo de abacate, porque tudo que eu ia comer tinha proteína ou carboidrato. Então, incluí meu abacate, incluí minha carne, incluí um pouquinho de queijo, cabia um pouquinho de iogurte, mas muito pouco. E cabia vegetal, normalmente caía brócolis e folhas, as fibras eu pegava dali, mas a parte de gorduras acabava em óleo. Eu fazia muito aquele que chama Bulletproof Coffee, que é o café com ghee butter, com MCT oil, esses dois, que já ali cada colher dá provavelmente 200 calorias, que é muito calórico. Bate no liquidificador ele quente, fica muito gostoso, muito calórico. Então eu tomava aquele 1 ou 2 vezes por dia e carboidrato quase zero. Bem, consegui fazer, final de semana também levava, sem compulsões, até que eu comecei muito a sentir necessidade de carboidratos. Assim, era um teste, eu não estava dando como estilo de vida, mas foi um teste para mim sacar de qual era. E eu comecei a fazer um programa que é do Daniel Duchaine, que você faz cetogênico, você pega, se você está em ketose, depois você sai de ketose no final de semana, você faz uma reposição de carboidratos e depois você entra de novo no programa de cetogênico na segunda. Então você sai na sexta à noite, ficava sábado, domingo comendo mais carboidratos, mas também controlado, comia um pouco mais de calorias, acredito que seria 2.500 calorias de sexta a domingo a mais, e na segunda-feira você entrava em ketose de novo, ou seja, seria para você encher seu músculo de carboidrato, de líquido, não de líquido subcutâneo, você ficar maior, mais forte, e depois você ia depletando na semana. O problema disso foi que quando eu fazia de sexta a domingo, tudo bem, comia o que eu queria, comia carboidratos, arroz, chegava na segunda-feira, quando eu voltava com o cetogênico, eu estava babando, querendo carboidrato. Foi quando eu fechei meu ciclo, que eu falei, acabei meu ciclo de dieta cetogênica, fiz minhas medidas, fiz minha avaliação, falei, agora eu vou ter vida normal. Mas nessa vida normal, eu comecei a comer desesperadamente. Eu aumentei cerca de 6, 7 quilos, assim, tentando comer normal minhas comidas do dia a dia, só que eu comia, tipo, eu pedia panqueca de doce, comia 2, 3 vezes por semana, eu pegava um sorvete, eu achava que comia um copinho, comprava 6 copos de sorvete. Então, essa restrição longa que eu tive me trouxe uma compulsão gigante. Foi eu que comecei a perceber, principalmente fisiculturistas que estavam em volta de mim, bodybuilders, que é exatamente o que eles faziam. Eles ficavam muito restritos a 5, 6 meses antes da competição, 3 meses antes da competição, começava a comer muito menos. Tipo, eu conheci cara de 100 quilos que comia 1.200 calorias por dia por 12 semanas. Ou seja, o cara estava passando fome há 3 meses. O que acontecia depois da competição? O cara, não estou brincando não, subia 10 quilos em uma semana. Quando ele começar a fazer o processo de perda de peso, vamos supor que ele perdeu 20 quilos para fazer uma competição, o cara subia 25 quilos. Assim, comendo que você não acredita, comendo lata de leite condensado mesmo.
pedindo pizza todo dia, hambúrguer todo dia, comendo desesperadamente. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Restrição calórica, restrição de alimentos e, depois disso, compulsões. Eu estou falando para você que são pessoas que comem de manhã peixe com brócolis, de café da manhã. Ele odeia peixe com brócolis, mas na concepção dele que ele faz você perder peso, então ele usava aquilo ali para seguir o programa e o final acabava sendo isso. Não que todo bodybuilder seja assim, lógico que não. Hoje em dia, principalmente, a maioria dos bodybuilders hoje aqui nos Estados Unidos são pessoas que levam muito dieta flexível. Hoje em dia, a maioria dos cientistas, os melhores cientistas do mundo, eles trazem com eles na bagagem deles dieta flexível. Então, são pessoas que calculam mais, são pessoas que normalmente elas chegam com uma pré-competição com um corpo melhor, não aumenta tanto o peso, e são pessoas que conseguem sempre, até mesmo perto da competição, sempre estar comendo mais do que gosta. Então, quando sai da competição, é normal você ganhar peso, mas é muito menos suscetível você entrar em compulsões e comer loucamente e ganhar 20, 25 quilos. E isso que você está falando dos bodybuilders também acontece com as pessoas comuns, não são só com eles. Gosto do exemplo, meu exemplo, né, de uma pessoa normal, não sou bodybuilder, quando eu fiz uma dieta restrita, eu tive compulsões, igual eu, quem está escutando de lá também tem a vida normal, pode acontecer e acontece a mesma coisa, restrição alimentar gera compulsões. Quando você estava tendo essas crises de compulsão, com o que você tinha mais crise? O que era o item que te dava mais essa crise? O item que faltava em mim que dava mais crise? Não, eu falo assim, eu tinha isso com Nutella, eu tinha isso com Cook Butter, eu tinha isso com... Na verdade, eu queria comer tudo que estava na frente. Tipo, eu queria sair comer hambúrguer, eu queria sair e pedir waffles, eu queria sair e pedir panqueca de doce. Tudo que eu achava que era bom, que eu achava que eu não tinha comido, eu queria provar e comer e lembrar que é bom. Então, tudo realmente que estava ali para mim, eu destruía. E como é que você saiu dessa? Exatamente porque eu, na verdade, já usava a dieta flexível. Foi com o tempo, isso demorou um tempo, porque eu acredito que quando eu consertei, quando passou cerca de 4, 5 semanas, que eu fui me conscientizando e fui ajustando as minhas calorias, foi quando eu fui melhorando. Assim, não foi da noite pro dia, não. Eu comecei a ajustar, ainda demorou um tempo para mim realmente entender que meu corpo estava voltando ao normal. Mas, é assim, eu ajustando as calorias, não tendo restrição calórica mais, restrição de baixas calorias, restrição de alimentos, que eu fui ajustando com o tempo e voltando ao normal. E tipo, eu acredito que sou uma pessoa de sorte, porque além de eu querer realmente, eu estudei para mim, vou atrás, para mim realmente saber que pode me ajudar, o que me ajuda até hoje. Qual foi a última crise que você teve? Para até difícil falar para você quando eu tive a última crise de compulsão, porque eu acho que eu nem lembro quando eu fiquei 1 ou 2 dias comendo demais. Sei lá, acho que tem anos. Agora, passar um dia que eu como uma pizza, um hambúrguer, 2 sobremesas, se eu faço, sei lá, periodicamente, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, se eu viajo eu como a mais, mas são coisas que eu sempre tento passar para todo mundo que não atrapalham os meus resultados e não atrapalham os seus resultados também. 7 pães franceses no café da manhã na casa da sua mãe é compulsão ou é exagero? Não é compulsão, não, é saudade do Brasil mesmo. 9 maneiras para te ajudar a evitar compulsões. 1. Se não estiver imediatamente no seu ambiente, você provavelmente não vai comer. Portanto, mantenha os alimentos que você tem compulsões fora. Em alguns casos, a decisão pode ser você não comprar. Em primeiro lugar, por exemplo, eu tenho dificuldade em moderar o meu consumo de sorvete. Por isso, eu optei por comprar com menos frequência sorvete. Eu sei que ainda eu posso tomar sorvete se realmente eu quero e não sinto que eu estou me privando ou sendo excessivamente restritivo. Desde que fiz essa mudança nos meus hábitos de compra, eu como menos sorvete. Essa estratégia nem sempre é possível, dependendo dos seus arranjos de vida e da dinâmica familiar sua. Então isso depende muito. 2. Mantenha os alimentos de pouco volume, de pouca saciedade e muitas calorias, como batata frita, bolo, doce, etc., em locais menos visíveis e que sejam menos convenientes também. Por exemplo, mantenha o sorvete embaixo ou atrás dos legumes congelados, no freezer, para que você não possa ver o sorvete e tentar
participar de cima disso. 3. Se você deseja que um alimento super calórico, porém nutrientes, seja predominantemente em sua dieta, torne-o predominante em seu ambiente. Por exemplo, mantenha uma tigela de frutas à vista em sua cozinha, que você possa ver ela, acessar ela frequentemente, mais fácil. Mantenha os legumes refrigerados nas prateleiras da frente e do meio da geladeira, e mantenha os itens que sejam refrigerados com mais caloria na parte traseira, nas prateleiras superior ou inferior, talvez até nas gavetas mais nítidas, que fica mais fácil de você pegar. 4. Embale os alimentos de pouco volume e muitas calorias em recipientes opacos, não transparentes, assim dizer. Por outro lado, verifique se as frutas e os legumes estão sempre à sua vista. 5. De modo geral, a variedade dos alimentos pode aumentar o seu consumo. Então, o que você tem que fazer? Mantenha ao seu alcance uma grande variedade de alimentos dos quais você deseja ingerir, como mais frutas, legumes, fontes de proteína magra e uma menor quantidade de junk food, de comida processada. Por exemplo, você vai manter batata frita em casa, mantenha apenas uma sacolinha de batata frita e não 8 sacolas de batata frita, é mais ou menos por aí. 6. Tente fazer refeições em um ambiente não distraído, como tipo uma mesa sem computador, sem celular, sem um iPad, tá bom? 7. Não mantenha as panelas na mesa do jantar. Deixa no próprio fogão, no balcão, que você vai servir um prato e vai levar o prato para a pia, assim por exemplo. Vai ser menos provável que você repita o prato, que você continue colocando mais comida no seu prato. Essa é a mesma estratégia, ela se aplica nas entradas de comida, tipo biscoito, pãozinho. Tira essas paradas da sua mesa antes do café, antes do almoço, do jantar. 8. Se você costuma beliscar, para de ir na cozinha. Da mesma forma, se você tiver um evento social, procure ficar um pouco mais distante da mesa de salgadinho, por exemplo. Quando eu estou num evento que serve tipo somente comida processada, somente salgadinho, com muita caloria, eu pego uma porção pequenininha, um prato e saio fora de perto da mesa. Para mim fica muito mais fácil. Fica muito mais controlável de fazer isso, tá bom? 9. Em seu ambiente de trabalho, evite manter pratos de doces e outros salgadinhos na sua mesa, em volta de você. Se tiver aquelas guloseimas super tentadoras na copa, na cozinha do seu trabalho, faça o possível para você evitar passar por lá. Então essas são algumas dicas que eu te dou, rapidão aqui para você, para não tomar seu tempo, para você tentar evitar compulsões no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na sua casa. São pequenas dicas que, se você pegar uma por uma, pode te ajudar muito no seu dia a dia.